Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Sigamos com o estudo da porção semanal da Torá para Shamet Sorá. Eu devo salientar uma vez mais que o objetivo deste canal e de todo o trabalho que eu realizo nas redes sociais é auxiliar, sobretudo, o povo judeu, mas também os gentios que querem se alinhar com a vontade de Akadosh Baruch Hu, a promoverem nas suas vidas uma imensa transformação e crescimento espiritual e, portanto, pessoal. E a pergunta é, qual é a sabedoria contida na Parashá Metzorah que nos ajuda a alcançar esses objetivos tão elevados? A maioria das pessoas, quando lê essa porção da Torá, se depara com uma realidade espiritual completamente distinta, portanto alheia ao mundo que nós vivemos. Nós vivemos no século XXI e a descrição narrativa da Torá fala sobretudo da geração do deserto. Portanto, aquele mundo no qual a maior parte dos judeus era literalmente um profeta, era um mundo no qual, se uma pessoa falasse mal de outra, surgiam manchas na sua casa, nos seus móveis, nas suas roupas e no seu corpo. Dito dessa forma, para nós que vivemos nesse tempo da pós-modernidade, soa como algo mitológico, soa tão estranho que a maioria das pessoas vai dizer, isso é mítico, é um conto de fadas, é uma fantasia, mas a Torá é completamente verdadeira. Então como é que nós devemos entender o fato de que nós estamos diante de uma realidade espiritual tão distante daquela descrita na Torá? A razão é muito simples, meus amigos. A nossa geração é muito impura. Impureza significa afastamento da luz. Esse distanciamento do Criador criou uma desconexão completa entre a nossa geração e a Kadosh Baruch Hu. Ele se ocultou e ele vem se ocultando cada vez mais. Hashem se manifesta, está presente, a presença divina pode ser sentida a todo momento nas nossas vidas, mas ela é muito mais sutil do que uma mancha no nosso corpo, do que uma mancha nas nossas casas. Nós perdemos, por esse afastamento, a nossa sensibilidade. Como aquela geração vivia, estudava a Torá e vivia a Torá, percebia a presença de Deus através de milagres revelados, eles podiam ter uma conexão que os levava, ao cometer uma transgressão com a Torá, ter uma resposta direta e imediata, uma mancha no seu corpo. E é por isso que essa realidade de que nos fala, de que nos conta a Torá, está tão distante da realidade que nós vivemos. Contudo, existe algo bastante curioso. Imagine que eu ou vocês, que estão aí do outro lado da câmera me ouvindo, assumamos por um breve instante a posição de Criador do Universo, de Deus. E nós queremos educar os nossos filhos. Nós decidimos que a forma de educar os nossos filhos é toda vez que eles cometem uma transgressão, fazer com que surja no seu corpo uma mancha. Aonde você vai colocar essa mancha? Bem na testa, imensa, para que todos possam ver, né, para que fique evidente para aquele que cometeu transgressão e também para a comunidade que cerca ele, que aquela pessoa ali foi uma pessoa que se desconectou da lei divina, se afastou do Criador. Dessa forma, ela aprenderia a lição de uma maneira muito mais efetiva e não voltaria a cometer esse pecado. Vocês não concordam comigo que provavelmente nós, como educadores universais, agiríamos dessa forma? Eu suponho que sim. Mas nossos sábios nos dizem, né, porque a Torá não descreve o tamanho das manchas, nem o local exato em que elas surgiam, sábios do povo judeu nos dizem que a mancha não era imensa e muito menos na testa, ela era pequena, de modo que ela podia ser maquiada, ela podia ser ocultada, ela podia ser escondida. E a pergunta óbvia é a seguinte, eu como educador, se quero ensinar aos meus filhos, por que eu vou lançar sobre eles uma chaga que é bem pequena e que pode ser ocultada? Se nós sabemos que dessa forma muitos poderiam racionalizar, passar um creme, dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com as transgressões que eu cometi da Torá, isso aqui é uma alergia, eu recebi uma picada de mosquito e tive uma reação alérgica, ou mesmo que aquela pessoa reconhecesse que aquilo era tsarat, ela procurava cobrir. Nós não poderíamos interpretar que, de alguma forma, isso seria uma permissão para que a pessoa continuasse transgredindo, ao contrário da ideia de uma mancha imensa na testa? E a resposta a essa pergunta óbvia é a seguinte, a filosofia educativa de Hashem é muito diferente daquela que nós
aplicaríamos nessas circunstâncias. E a ideia de Hashem, do Criador do Universo, é muito simples. Que ideia é essa? Qual é o fundamento da sua filosofia educativa? A única forma realmente de fazer uma pessoa se modificar jamais será por pressão externa, mas a consciência da necessidade de corrigir as suas ações deve partir de um esforço pessoal. O constrangimento, a vergonha, né, que uma pessoa poderia passar, poderia fazer com que naquele momento ela se arrependesse dos seus atos e corrigisse, mas a mensagem não ficaria escrita de fato na mente, no coração daquele judeu. Por quê? Porque a mudança ocorreu apenas por pressão social, por pressão externa. E é o que acontece nos dias de hoje. A maior parte de nós transgride, comete pecados, mas faz isso de uma maneira oculta, encobrindo. Não é o que nós vemos mais no mundo de hoje. Então, se é verdade que a filosofia de Akadosh Baruch Hu se baseia na ideia de que uma mudança verdadeira só pode surgir quando ela parte de dentro para fora e não de fora para dentro, o primeiro passo é o reconhecimento. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu faço, pelas minhas decisões e, naturalmente, pelas consequências derivativas dessas ações. O que nós podemos aprender disso? O crescimento espiritual, como eu já disse, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas acham que se vestindo de uma determinada forma, falando determinadas coisas, assumindo determinada identidade, que é isso que vai fazer com que elas se transformem. E eu volto ao início desse shiur. O objetivo do Pérolas da Sabedoria Judaica é promover a transformação e o crescimento espiritual e pessoal. Isso não tem nada a ver com o que você veste, com o que você diz, mas com o que você pensa, com o que você guarda no seu coração e como isso resulta nas suas ações. Você não pode ser algo pelo que as outras pessoas desejam, pelo que os outros pensam, mas por aquilo que você internalizou, ou seja, pela consciência que você adquiriu. Você não pode mudar porque você está sendo ameaçado pela sua comunidade, porque você está passando vergonha perante a sua comunidade. É necessário enorme consciência e, sobretudo, autenticidade para nós avançarmos no nosso caminho espiritual, sobretudo de que as minhas ações estão mal, né? Você pode não cometer nenhuma transgressão, mas você também não faz bem nenhum aos outros, você não assume a responsabilidade. Nós fomos trazidos a esse mundo não por nós fomos trazidos pelos outros. Você cuida dos outros e Deus cuida de você. Eu sou testemunha disso, meus amigos. O tempo que eu perco, que eu dedico a esse trabalho, me tira dinheiro, me tira saúde, me tira oportunidade de fazer outras coisas, Deus supre. As bênçãos chegam na sua vida, me dá, que me dá, medida por medida. Você se preocupa com os outros, você dá atenção aos outros e o Criador se preocupa de você, dos seus, da sua vida. Só nós podemos realmente promovermos uma mudança pessoal. Ninguém pode fazer isso por nós. E a mancha, ela era pequena, mas ela era o suficientemente grande para que isso desencadeasse em cada um de nós o nosso despertar espiritual, e a partir disso a mudança completa da nossa conduta. Meus amigos, esse é o caminho, essa é a direção. Vai.